Fala aí, sou o Emanuel da Responde Aí. Vamos bater um papo sobre cálculo de volumes? Cara, imagina o seguinte, a gente tem essa região aí, essa função, né, uma superfície, f de x, y, e essa superfície, ela está fazendo uma projeção no meu gráfico XY. Que projeção é essa? É o seguinte, se você colocar o seu olho aqui em cima, tá vendo? Se você colocar um olho aqui em cima da função, você vai ver essa função nessa forma aqui, na forma de região dela. Ou seja, é justamente a projeção dela no gráfico XY. E é onde você quer calcular o volume, porque nem sempre, porque uma função ela pode ser bem mais extensa que isso. Só que às vezes você precisa calcular o volume só em um determinado pedaço. Beleza? Só que o que é o volume aqui? O volume para a gente aqui é o volume abaixo dessa superfície até a minha região R de integração no plano XY. E como que a gente calcula aqui, cara? Para a gente calcular isso, a gente vai utilizar integral dupla. Ou seja, o volume vai ser dado por integral dupla da minha função f de xy, certo? Dx dy. E onde que a gente está integrando esse volume? A gente está integrando na minha região R. Portanto, esse volume vai ser calculado sobre a região R. Cara, em teoria, é isso aí, entendeu? O volume é dado pela integral dupla de função. Vamos lá fazer alguns exemplos para ficar mais fácil? Bora lá, então. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é o exemplo de um plano, certo? A gente tem um plano aqui, x mais y mais z igual a 1. É um plano que está delimitado no primeiro octante, ou seja, x igual a 0, maior que 0, y maior que 0 e z maior que 0. Se a gente for desenhar esse plano aí num gráfico x, y, z, a gente vai obter algo parecido com isso aí, ó. Nosso plano está aqui encurvadinho aqui e ele passa por x e y e z em 1, tá vendo? Ele corta os três eixos em 1 e está limitado aqui só nessa região. Então, galera, eu quero calcular o meu volume abaixo desse plano aí. Como é que a gente faz para calcular o volume abaixo de um plano? Integral dupla, né? Então a gente vai ter que calcular aqui uma integral dupla, beleza? Agora essa integral dupla é integrada de quem? Bem, aqui está o nosso plano novamente, só um minutinho aqui, ó, nosso plano, perfeito. Aqui está o nosso plano que nós temos que integrar, certo? E observe que a gente precisa, para calcular o volume, f de x e y. Só que a gente não tem f de x e y aqui, mas a gente tem z. Então a gente pode isolar z e transformar z em função de x e y. Z é minha f de x e y, que é quem? Que é 1 menos x menos y. Passando esses dois carinhas para o outro lado de lá negativo. Então a gente vai ter que integrar essa funçãozinha aqui, beleza? Aqui, ó. 1 menos x menos y, dx dy. Eu vou colocar dA só para... dA é a minha unidadezinha de área, beleza? Agora, onde que a gente vai ter que calcular essa integral? A gente vai ter que calcular essa integral aqui em uma região, certo? E que região é essa? É a projeção dessa funçãozinha aqui no plano xy. Se você projetar essa funçãozinha no plano xy, ou seja, se você visualizar daqui de cima, vocês vão ver algo parecido com isso aqui, certo? É a minha região R de integração, onde essa reta aqui é justamente essa reta daqui, ó, é a reta onde o plano bate no plano XY. Ou seja, é quando o z se zera, né? Se a gente zerar z aqui, nessa equação aqui, a gente vai obter x mais y igual a 1. Se a gente isolar y aqui, passando x para o outro lado, a gente fica aqui y é igual a 1 menos x, que é justamente essa retinha que a gente está aqui. E a gente está calculando a integral nessa região R aqui. Perfeito? Ok, então vamos agora para um outro exemplo. Um outro exemplo que vocês podem encontrar aqui. Um outro exemplo que vocês podem encontrar é quando a gente tem a região que a gente quer calcular o volume delimitada por duas superfícies. Uma superfície de cima e uma superfície de baixo. Bem, como assim? Se você tem uma superfície G, por exemplo, de x, G de xy, que está por cima, você vai começar integrando primeiro e ela vai ficar ela menos a minha funçãozinha que está aí embaixo, que é a minha f de x e y. Ok? Assim a gente calcula, e na região R, né? Obviamente, na região R de integração.
É assim que a gente calcula o volume de uma região que está entre duas superfícies. Vamos ver um exemplo? Um exemplo que nós temos aqui é o exemplo de um paraboloide, de dois paraboloides, região delimitada por dois paraboloides. Esse aqui é um paraboloide com a boca para cima, né, passando por 0, esse daqui é um paraboloide com a boca para baixo, passando por z igual a 4. Vocês vão obter, se vocês desenharem esse gráfico aí, algo parecido com isso aqui, onde esse vermelho é meu paraboloide com a boca para baixo, e esse azul é meu paraboloide com a boca para cima. Bem, quem que é a nossa superfície que a gente está querendo calcular o volume aqui? É a superfíciezinha de dentro aqui, tá vendo? Que está formando aqui. Aqui não dá para ver, mas essa função azul ela vai lá para baixo assim e forma uma espécie de ovinho. É esse ovinho que a gente quer calcular o volume dele, beleza? Então, para a gente calcular esse volume aqui, a gente tem que ter a função de cima. Quem que é a função de cima? Essa vermelhinha aqui. Que é quem? Que é z igual a 4 menos x quadrado. Então, essa aqui é a minha g de x. Y, né? G de x, y. A gente tem que ter essa funçãozinha e tem que ter a funçãozinha de baixo. Quem é a funçãozinha de baixo? É a função em azul aqui. É a minha f de x, y. Se a gente fazer a subtração das duas, a gente vai obter a seguinte, ó. F de x, aliás, g de x, y menos f de x, y. Fazendo essa subtração, a gente vai ganhar 4 menos 2x quadrado menos 2y quadrado. Ok? Então essa aqui é a nossa funçãozinha que a gente vai ter que integrar. E a gente vai ter que integrar ela onde? Na região R. Quem que é a região R? É a região formada pelo encontro dessas duas coisas aqui, tá vendo? Essas duas funções. E esse encontro, se você fizer esse encontro aqui, como que a gente encontra a interseção delas? Basta você igualar as duas, né? Se a gente igualar as duas aqui, ó, vamos lá, ó, vai ficar 4 menos x quadrado menos y quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Passando esses dois caras para cá, a gente vai ficar aqui 4 é igual a 2 que multiplica x quadrado mais y quadrado. Beleza? Passando esse 2 que está multiplicando para cá, dividindo, obtemos x quadrado mais y quadrado é igual a 2. Que equação é essa? É uma equação de uma circunferência de raio raiz de 2. Então, essa daí será justamente o meu limite de integração. Que se vocês forem desenhar num gráfico, vocês vão obter essa regiãozinha de integração aí. Perfeito? Com raio raiz de 2 e a região que a gente está calculando a integral é a região de dentro. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!